Nós vamos começar, todo mundo já está com João 10 aberto. A gente parou na aula passada no versículo 33. Isso. A gente parou no 33. Realmente, 33. Mas como é que a gente escolhe esse João? Então, vou esperar vocês abrirem aí. Eu achei muito João 10, versículo 33. Deu, gurias? Eu vou começar a ler 31 não, 34 agora. 33. Não, Desculpa, 34. Achei. Pronto. Tá? Eu vou começar a ler, tá? Tá. Eu acho que a Nilza precisa de ajuda. Achei. Tá, deixa eu achar pra ti. Vai lá. Tá? 34. Todo mundo achou? Então eu vou começar a ler, tá? Jesus, meninas, vamos se acalmar, silêncio. Vou começar a ler então, tá? Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Então vamos entender esse texto, que ele é bem, na minha opinião, ele é bem complicado. Então a gente vai ter que ir parte por parte. Vamos começar então no 34, né? Jesus lhes respondeu. Respondeu para quem, gurias? Para quem é que Jesus respondeu? Olha o que está escrito no versículo anterior ali, ó. Muito bem, gurias. Acertaram. Então, Jesus respondeu para os judeus. Eu sempre relembro vocês, judeus no livro de João se refere aos líderes religiosos. Só que também, eu já falei algumas vezes, vou reforçar novamente, esses líderes religiosos sempre tinham seus discípulos, certo? Então, eles tinham também outras pessoas que não eram líderes religiosos, mas estavam junto com eles, seguiam aqueles líderes religiosos. Esse grupo é que João chama de judeus. Então Jesus respondeu para essas pessoas, porque lembram? Eles queriam apedrejar Jesus. Olha o 33. Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma obra, por nenhuma boa obra, tá? Então eles estavam dispostos a apedrejar Jesus. Então imagina assim, tá aquela turba, aquele monte de gente, que são vários líderes, tem os seus discípulos também, é um grupo grande, eles pegam pedras para atirar em Jesus. Nesse exato momento, Jesus começa a falar com eles. Então imagina, as emoções estavam altíssimas ali, eles estavam prontos para apedrejar Jesus, cheios de pedras na mão, não era uma, não era duas, não era 10 pessoas, eram muitas pessoas, tá? E nesse momento, Jesus para tudo e diz assim: raciocinem, pensem no que vocês estão fazendo. Então é nesse momento que Jesus entra com o versículo 34 e responde para eles: não está escrito na lei de vocês? E daí eu pergunto para vocês, a gente já teve essa expressão antes no livro de João. O que é a lei de vocês? Alguém sabe?
A lei de vocês são as escrituras sagradas. A lei de vocês é todo o Antigo Testamento. Como vocês sabem, os judeus, eles seguem o Antigo Testamento. O mesmo Antigo Testamento que nós temos, os judeus seguem até hoje. E na época de Jesus também. Então, quando Jesus se referiu à lei de vocês, ele estava se referindo à Bíblia que os judeus usavam naquele momento, tá? E por que ele diz a lei de vocês? Dá a entender assim que parece que não é a lei de Deus, né? Parece que é a lei dos homens, parece que foram eles que criaram. Mas não é isso. É que a lei de Deus foi dada ao povo de Israel. Muito bem. Então, a lei de Deus foi dada ao povo de Israel. Onde é que começou a lei de Deus a ser dada ao povo de Israel? Alguém sabe? Lá no Monte Sinai. Lembram dos 10 mandamentos? Para quem é que Deus deu os 10 mandamentos? Não era o nome do homem? Moisés. Então, a lei começou a ser dada para o povo de Israel com Moisés. E depois vieram vários profetas. E assim que todo o Antigo Testamento foi escrito. Os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Os outros livros foram escritos por outros profetas. Ok? Por vários deles. Então, todo esse conjunto de escritos, que a gente chama de Antigo Testamento, Jesus está se referindo como a lei de vocês. Ele está dizendo, ó, não está escrito na lei de vocês, ou seja, não está escrito na lei que vocês receberam de Deus, vocês como nação, vocês que são os líderes de Israel, que representam Israel. É isso que Jesus quer dizer quando ele faz essa pergunta. E daí, vocês percebem que ali depois dos 2 pontos, pelo menos na minha Bíblia, tem um apóstrofe, pode ter aspas, ou seja, mostra que Jesus está citando algo que está escrito. Ó, ele diz, não está escrito na lei de vocês 2 pontos. Eu disse, vocês são deuses? Tá? Isso aqui está entre apóstrofe na minha Bíblia. Imagino que na de vocês também. Na minha Bíblia tem uma letrinha ali, depois de deuses. E na de vocês também tem uma letrinha. Eu quero saber qual é a letrinha que aparece ali depois de deuses. C, ponto de interrogação. Qual é a letrinha? Pode conferir para mim, alguém? Confere aí, Ana, qual é a letrinha? É C. É C. Muito bem. Então, quando tem essa letrinha, ela indica uma nota, tá? Então, a gente tem que olhar lá no rodapé da página. É uma nota de rodapé. Não tem ali no rodapé? Sim. O que tem ali no rodapé? Acho que é Salmo. Lê pra mim. Salmo 82.6. 82.6. Deve estar SL, né? Isso. SL é a abreviatura de Salmos, tá? Daí 82 é o capítulo. Ponto 6, né? 6 é o versículo. Muito bem. Agora eu vou precisar das universitárias aí, ó. Karen, Ana, Vasti, todo mundo que Rosângela que puder ajudar. Iraci. Quero que todo mundo vá para Salmo 82. Só deixa marcadinho o João aqui, tá? Gente? Pra não Isso. perder. O Salmo fica mais pra cá, voltando, sabe? Aí fica bem quase no meio da Bíblia. Já fechou. 82. Não, depois eu Aqui. fechou 81, agora 82. Quase, perto. Salmo 82, aí no número 6. Achei. Deixa marcadinho aqui, aí Salmo mais Salmo geralmente é. Salmos, uma dica, Salmo fica bem no meio da Bíblia. Tá? Então, só pra vocês saberem. Mestre de música, Salmo da família dela. 6, eu já achei. 82, aí você procura o número 80. É página 469. Eu já achei. Todo mundo achou? Página 462, né, Carmen? É. Ótima dica. Na metade da página. Alguém precisa de ajuda? Salmos, então, 82, 6. Todo mundo quietinho agora, não quero ouvir um barulho. Eu vou ler. Salmo 82, 6. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Muito bem. Deu para entender alguma coisa?
Não deu pra entender nada, né? Porque assim, ó, texto sem contexto é pretexto, tá? Já ouviram essa expressão, né? Então, assim, ó, sempre que a gente ler a Bíblia, a gente precisa olhar o que tá ao redor. Se você me pergunta, o que veio antes? Qual é o versículo que tem antes? No nosso caso aqui, a gente vai ler agora todo o Salmo 82. Então, vocês estão vendo ali o Salmo 82, onde ele começa? Começa no versículo 1. Eu vou começar lendo ali do versículo 1. Todo mundo tá no 1? Sim. É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Então, esse é o Salmo 82. É um salmo difícil de entender, né? Mas como a gente tem 2000 anos de história do cristianismo, desde que Jesus ressuscitou, então a gente tem 2000 anos de teologia, de teólogos que estudaram, se debruçaram em cima do texto original, compararam com outras coisas, e a gente consegue entender esse salmo. Então eu vou explicar para vocês o que é esse salmo, tá? Vamos voltar para o versículo 1. Deus quem preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses ele é o juiz. Então aqui quando fala Deus, está se referindo a Deus Pai, tá? Deus quem preside a Assembleia Divina. Como assim Assembleia Divina? O povo de Israel foi escolhido por Deus para ser o povo representante da palavra de Deus na terra, para ser o povo representante das leis de Deus. As leis do povo de Israel, quando Deus deu leis para eles, não deu só leis religiosas, não deu só leis espirituais, deu leis civis para eles. Então tem várias coisas na Bíblia, por exemplo, sobre roubo, sobre assassinato, sobre estupro. O que se faz nessas situações? Deus deu lei para tudo, para que eles seguissem a lei perfeita de Deus, para que eles tivessem um padrão de justiça. Então, dentro da terra de Israel, dentro da nação de Israel, eles deveriam seguir a lei deles, a constituição deles, deveria ser a Bíblia, porque tinha lei para tudo lá. E quem é que executava a justiça dentro da nação de Israel? Os juízes. Quem é que executa a justiça no Brasil? O poder judiciário, certo? Então, assim como a gente tem o poder judiciário, na nação de Israel também tinham juízes. Esses juízes, eles representavam a Deus. Por que eles representavam a Deus? Porque a lei que eles seguiam tinha sido escrita por quem? Por Deus. Foi Moisés, Deus usou Moisés para escrever a lei, mas quem deu a lei para Moisés foi Deus Pai. Então, é disso que Deus está falando, ó. Deus quem preside a Assembleia Divina. Então, quem é a Assembleia Divina? É a nação de Israel, que Deus escolheu para representá-lo na terra. E é Deus quem comanda essa nação. E daí ele está dizendo, no meio dos deuses, ele é o juiz. Eu quero que vocês vejam ali a palavra deuses. Ela está com que letra? Maiúscula ou minúscula? Minúscula. Na verdade, muitos teólogos acreditam que isso daqui é quase uma ironia, um deboche que Deus está fazendo com os juízes, porque esses juízes, fica claro nesse capítulo, que eles são juízes ímpios, que eles são juízes injustos, que eles favorecem os amigos deles, eles favorecem os negócios deles, eles não estão preocupados em aplicar a lei de Deus, eles não estão preocupados em trazer justiça para o povo, eles estão preocupados em obter vantagens usando a própria lei de Deus. Mas mesmo assim eles respondem a Deus. Mesmo eles sendo ímpios, eles respondem a Deus. Vocês sabem, né, que infelizmente, no mundo todo, não é só no Brasil, grande parte dos políticos são ímpios.
né? Tanto que chamar alguém de político é até um palavrão, se a gente for pensar, né? Porque tu pensa mal, na maioria, né? Sempre tem um rabo preso, sempre tem alguma coisa errada, tá? Então, assim, Deus está chamando eles aqui de deuses porque eles se acham deuses, entenderam? Então tem uma certa ironia aqui também, ok? Mas o fato é, a palavra de Deus está chamando seres humanos de deuses. Muito bem, Lê. A palavra de Deus está chamando seres humanos de deuses. Com letra minúscula, mas está chamando eles de Deus. Vamos continuar. Até quando vocês vão absolver os culpados? Olha aqui a prova de que esses juízes são juízes perversos. Ou seja, o cara é culpado, mas ele vai lá para julgamento, o juiz sabe que o cara é culpado, mas ele absolve ele. Tá? Esse é um juiz iníquo. Isso tá cheio, gente, em tudo quanto é lugar. Tá? Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Os ímpios são aqueles que não têm um relacionamento com Deus, que não temem a Deus, que fazem o que querem da vida, que acham que nunca vão ter que prestar contas a ninguém. Tá cheio de pessoas assim pelo mundo. Então isso também existia na nação de Israel. E o que Deus está acusando aqui é que os juízes de Israel, eles estavam favorecendo os ímpios e estavam absolvendo os culpados. Em vez de colocar eles na cadeia, certo? Em vez de aplicar para eles a pena, não, eles estavam absolvendo essas pessoas. Daí olha o versículo 3. Garantam o quê? Justiça. Então Deus está falando com os juízes. Fica muito claro que Deus, Pai, está diretamente fazendo uma confrontação e acusando juízes terrenos, juízes de Israel, que deveriam aplicar a lei de Deus e que não estão aplicando. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Então Deus diz, vocês estão aí, juízes, é para defender quem é necessitado. Vocês estão aí para libertar quem está sendo oprimido. Essa é a função de vocês. Não dá para defender o algoz, não para defender o que está fazendo as coisas erradas. 4. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Então, assim, os ímpios, os maus, estão usando as pessoas, abusando das pessoas. E os pobres vão lá, levam essa questão para o tribunal e vocês absolvem o opressor. É isso que Deus está falando. Ele está dizendo que esses juízes são juízes injustos, tá? 5. Eles nada sabem, nada entendem. Percebem que ali na minha Bíblia tem aspas. Eles nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Aqui é Deus falando sobre os juízes. Ele está dizendo que os juízes não sabem de nada, porque eles são ímpios, tá? E eles não entendem nada, porque eles são ímpios. E eles vagueiam pelas trevas. Ou seja, eles são ímpios, eles andam nas trevas, eles são injustos, eles andam na escuridão. Esse é o lugar desses juízes. E daí ele diz, todos os fundamentos da terra estão abalados. Por quê? Porque quando nós temos juízes que são injustos, tudo desmorona. Percebem? Então, Deus está falando contra os juízes injustos. 6. Agora vem o famoso versículo que Jesus citou. Eu disse, vocês são deuses. Então, quem é que é eu aqui que está falando? É Deus? Pai. Deus Pai está dizendo, eu disse, vocês são deuses. Deuses com letra minúscula, tá? Ironia, vocês se acham deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. No sentido de que todos eles são israelitas, tá? Mas não quer dizer que eles tenham... aqui não tem o sentido de ter a mesma natureza de Deus. Pelo contrário, eles na verdade não são filhos de Deus, eles são filhos do diabo. Porque quem pratica a injustiça é filho do diabo. Pelas obras é que a gente conhece, ou seja, pelas coisas que as pessoas fazem, não pelo que elas falam, é que a gente conhece as pessoas. É isso que a Bíblia diz, tá? 7. Mas vocês morrerão como simples homens. De novo, fica claro que esse texto é um deboche de Deus contra esses juízes iníquos. Está chamando eles de deuses. Eles se acham deuses. Sabe aquele juiz que
aquele não, né? Mas aqueles que se acham deuses, que acham que nada vai acontecer com eles, eles vão morrer como todo ser humano vai morrer. E eles vão ter que prestar contas por um Deus puro, santo, perfeito, que não tolera a injustiça. Tá? É isso que Deus está dizendo. Vocês se acham deuses, mas vocês vão morrer como simples homens. Vocês só se acham, porque vocês não são. Ok? Olha o que ele diz depois. Cairão como qualquer outro governante. Então, claramente, Deus está falando aqui de homens. Ele está se referindo à nação de Israel, porque a nação de Israel é que recebeu a lei dele. Ele está falando especificamente para os juízes iníquos de Israel. E daí termina com uma esperança, como todos os salmos. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. Ou seja, é um pedido. Que venha o teu reino. Foi o que Jesus orou, né? Na oração do Pai Nosso. Que venha o teu reino. O que é vir o reino de Deus? É quando Jesus finalmente voltar à terra e reinar sobre todos, tá? Pois todas as nações te pertencem. Jesus vai voltar e ele vai reinar sobre todas as nações. E todas as nações do mundo vão ter que obedecer a Jesus. Ok? Então, isso aqui é um salmo incrível. E Jesus pega o versículo 6 para dizer o seguinte: vocês estão chocados porque eu disse que eu sou filho de Deus? Mas a própria Escritura chama seres humanos ímpios de deuses. Por que vocês estão chocados que eu digo que eu sou filho de Deus? E eu faço as obras que o meu Pai faz. Depois ele vai dizer, né? Se vocês não creem no que eu falo, creiam nas minhas obras. Ou seja, não precisa crer no que eu falo. É só vocês olharem para tudo que eu fiz. E vocês vão dizer que não tem outra forma de eu não ser Deus. De novo, quem é que multiplica pão? Quem é que pega... Nunca sei o número dos pães, né? 3 pães, 5 peixinhos? 5 peixinhos. Não, nunca sei. 5 pães, 6 peixes. Jesus. Mas tudo bem, era bem pouquinho peixinho, bem pouquinho pão. E a gente fez um cálculo ali, ele alimentou quantas mil pessoas? 25 mil. 25, provavelmente 25 mil. Quem é que pode fazer isso? Alguém consegue fazer isso hoje? Multiplicar a comida? Ninguém. Tá? Multiplicar ninguém consegue. Quem é que consegue transformar água em vinho? Consegue. Quem é que consegue andar sobre as águas? Quem é que consegue expulsar demônio verdadeiramente? Verdadeiramente. Quem é que consegue dar olhos para um cego? Certo? Quem é que fez um milagre como esse? Quem é que consegue para uma pessoa que não tem uma perna, nascer uma perna, crescer uma perna? Jesus fez isso. Dá um braço para uma pessoa, dá um órgão novo para uma pessoa, tá? Então, Jesus usa esse salmo e ele nos ensina muitas coisas aqui. Agora a gente volta lá para João 10. Todo mundo deixou, ó, na minha Bíblia tem essa fitinha, eu acho que na de vocês também tem. Vocês têm que usar essa fitinha sempre, tá? Pra marcar. Todo mundo conseguiu voltar para João 10? Alguém precisa de ajuda? Alguém tá perdida? Conseguiu. Tá. Vou ler de novo o versículo 34. Se alguém precisar de ajuda, levanta a mão, tá? Então, silêncio agora. 10:34. Vou repetir. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus e a Escritura não pode ser anulada. Gente, esse versículo ele é fundamental que a gente entenda. Então aqui Jesus está falando, se ele chamou deuses, quem é o ele ali? É Deus? Pai. Se Deus Pai chamou deuses, aqueles a quem veio a palavra de Deus, ou seja, os juízes julgavam segundo a palavra de Deus, lembram? A lei que Moisés recebeu. Toda a lei de Deus estava explicada ali. Toda a lei civil de Israel estava explicada ali. Então, Jesus está dizendo que toda a lei de Deus é o quê? É a palavra de Deus. Jesus está afirmando que todo o Antigo Testamento é o quê? É a palavra de Deus. Entenderam? Jesus está dizendo que todo o Antigo Testamento é a palavra de Deus. E ele está dizendo mais ainda. Ele está dizendo assim, ó. E a Escritura
Escritura, ele tá dizendo, basicamente, que a Escritura ou Bíblia é a palavra de Deus. Então, como é que eu sei que a Bíblia toda é a palavra de Deus? Porque Jesus disse para mim, eu não preciso ter dúvida. Tudo que está escrito no Antigo Testamento, cada palavra do Antigo Testamento é a verdade, é a palavra soprada por Deus, pelo Espírito dele, através dos profetas para escreverem. Então, eu preciso crer em toda a palavra de Deus. Eu não posso dizer assim, eu creio nessa parte, mas essa parte aqui eu não creio, não, eu não concordo com isso. Não, ou tu crê em tudo, ou tu não crê. Não existe escolher partes da Bíblia que eu creio e outras partes que eu não creio. Se tu crê em Jesus, tu precisa crer no que ele está dizendo. E ele está dizendo que toda a Escritura é a palavra de Deus. E ele está igualando a palavra de Deus à Escritura. Sabe aquelas pessoas que às vezes falam assim, porque Deus me disse? Não, gente. Eu sei que às vezes a gente diz isso, muitas vezes eu já disse isso. Mas depois de estudar bastante a Bíblia, eu aprendi que isso está errado, tá? Porque assim, Deus só pode te dizer alguma coisa se estiver na palavra de Deus. Tudo bem, eu estava lendo a palavra de Deus e eu vi ali, Deus me disse, tá certo, eu posso ler o versículo. Então me diz qual é o versículo que Deus te falou isso. Porque se não foi um versículo, não é palavra de Deus, tá? Então não acreditem nessas pessoas, nesses líderes, nesses pastores que ficam dizendo, porque Deus me disse isso, porque Deus me contou aquilo. É mentira, a palavra de Deus está toda aqui. E quem afirma isso é Jesus. Então, se eu quero conhecer o que Deus tem para dizer para mim, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar a Bíblia. Eu quero saber a vontade de Deus para minha vida matrimonial, para o meu casamento, eu preciso estudar a Bíblia. Eu quero saber a palavra de Deus para minha vida profissional, eu preciso estudar a Bíblia. Tá? Eu quero saber a palavra de Deus para minha saúde, eu preciso estudar a Bíblia. Tudo está na Bíblia. Tudo, 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 tudo. Então, se eu quero conhecer a vontade de Deus, se eu quero saber o que Deus tem de melhor para mim, eu preciso estudar a Bíblia. Continuando. Mais ainda. Ainda no 35 ele diz assim, e a Escritura não pode ser anulada. Anulada é cancelada. Não tem nada que Deus escreveu que deixou de ser. Entenderam? Tudo continua sendo como sempre foi. Existem, claro, alguns contextos que a gente precisa colocar dentro de contexto. Existem algumas coisas, por exemplo, como a lei dietética, tá? Que Deus deu para Israel. Vocês sabem que Deus deu uma lei dietética para Israel. Eles não podem comer, por exemplo, carne de porco. Muito bem, tá? Mas lembram que depois Jesus aparece para Pedro e diz para ele, Pedro, mata e come? E daí Jesus diz que pode comer de todas as coisas, que Deus santificou todas as coisas. Então, essa sim é uma mudança. Mas é uma mudança feita por quem? Por Jesus. Tá? Então, existem algumas coisas que mudaram sim, mas o próprio Jesus atesta que elas mudaram. E um exemplo é a lei dietética. Tá? Continuando. 36. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai e enviou ao mundo? E daí eu pergunto para vocês, quem é que Jesus está se referindo aqui? A ele mesmo. Ele está dizendo que Deus o santificou e o enviou ao mundo. E daí eu pergunto para vocês, e como é que a gente vai entender isso? Como assim Deus santificou Jesus? Jesus não é Deus? Sim ou não? Jesus é Deus? É Deus Filho? Sim, Jesus é Deus Filho. É o Deus Filho. Ele é Deus. Olha só. Deus Pai é Deus? Sim. Deus Filho é Deus? Sim. Deus Espírito Santo é Deus? Sim. As três pessoas são Deus, tá? Então, sim, Deus Filho é Deus. E como assim o Pai, que é Deus Pai, santificou o Deus Filho? Difícil, né? Então a gente precisa dos teólogos, graças a Deus que existem muitas pessoas que estudam a Bíblia a fundo há muitos anos e eles explicam isso para nós. Essa palavra santificou, ela também era usada para consagrar. Já ouviram essa palavra? Consagrar? É a mesma coisa, sagrar vem de sagrado. Consagrar significa tornar santo, tornar separado. A palavra santo, ela também tem a conotação de separado, tá? Então, o sentido aqui é que Deus Pai consagrou
Deus Filho, para ser o sumo sacerdote, como a gente vai ver depois, mais adiante no livro de João, para ele ser o verdadeiro sumo sacerdote que vai nos conectar ao Pai. Por isso que Jesus é o único caminho, porque ele é o sumo sacerdote que faz expiação pelos nossos pecados. O sumo sacerdote do Antigo Testamento fazia expiação pelos pecados da nação de Israel. Hoje não precisa mais. Por quê? Porque Jesus, ele pagou o preço na cruz. É legal que agora, né, na sexta-feira, é sexta-feira o quê? Sexta-feira Santa. O que a gente celebra na sexta, ou melhor, o que a gente relembra na sexta-feira Santa? A morte de A Jesus. morte de Jesus. Tá? E depois chega o domingo da ressurreição, porque Jesus ressuscitou no domingo, e a gente lembra, tá? Então, Jesus, ele morreu como uma expiação pelo nosso pecado. Os sumos sacerdotes na terra de Israel, eles tinham que matar animais sempre, várias vezes por dia, sempre matando animais. Por quê? Porque o sacrifício dos animais era só uma sombra, era só uma ideia, um modelo do que viria a acontecer com Jesus Cristo. No momento que Jesus morreu, não há necessidade mais de se fazer nenhum sacrifício. Porque Jesus, ele é o sacrifício completo de Deus, por toda a eternidade, para todos aqueles que creem nele. A gente não precisa ficar matando animais. E Deus, inclusive, interrompeu a matança de animais, porque Deus destruiu o templo de Israel. E os judeus não podem mais matar animais. Eles matavam ali no templo. Tudo isso está dentro do plano de Deus, porque Jesus, ele foi sacrificado, tá? Então, Jesus é o sumo sacerdote. Então, aqui, ó, o Pai santificou, o Pai consagrou. O que acontecia no Antigo Testamento? Tinha vários sumos sacerdotes, tá? Tinha um só de cada vez. Mas quando um sumo sacerdote morria, tinha que colocar outro no lugar, tá? Então, a palavra que eles usavam era essa, consagrar, ou santificar, a gente poderia dizer. Então, o Pai santificou nesse sentido. Ah, não é que o Pai tornou Jesus santo, que Jesus era impuro e virou... Não, tem nada a ver com isso. É simplesmente que o Pai determinou que o Filho seria, então, o sumo sacerdote. E ele, além de ser o sumo sacerdote, seria o sacrifício, tá? E o enviou ao mundo. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Então, Jesus faz todo o argumento dele em cima de quantas palavras do Antigo Testamento? Em uma, deuses. Jesus pegou uma palavra do Antigo Testamento e fez todo um argumento em cima disso. Por quê? Porque vocês lembrem disso, guardem na mente de vocês. Cada palavra que está na Bíblia foi inspirada por Deus. E cada palavra da Bíblia não pode ser anulada. Jesus chegou ao extremo de dizer, na língua deles, tá? Na nossa língua é diferente, a gente está no português. Então, por exemplo, a gente tem o tio, né? Que dá o ão, certo? A gente tem a crase, a gente tem o acento agudo, a gente tem o acento circunflexo, certo? A gente tem esses símbolos que a gente coloca em cima das letras, correto? Na língua hebraica também tinham esses detalhes. Não sei como é que eles chamam, não conheço nada de hebraico, mas eu sei que tem esses detalhes também. E Jesus disse que nenhum desses sinais podem ser tirados da lei, porque tudo é palavra de Deus, tudo é santo, puro e verdadeiro. Então, a gente pode argumentar toda uma teologia sobre uma palavra, claro, desde que ela tenha base bíblica. É o que Jesus está fazendo aqui, tá? 37. Se eu não realizo as obras do meu, não creio em mim. Então, Jesus está dizendo assim, não querem crer na minha palavra, tudo bem. Mas então, vamos olhar para o que eu faço. E gurias aqui, obras, eu tô sempre falando, né? O que eu tô falando? Nos milagres de Jesus, tá? Mas obras é além dos milagres. As obras refletem o caráter de Jesus. Jesus pecou alguma vez? Não, ele nunca pecou. Então, imagina estar junto com uma pessoa que nunca peca. É maravilhoso, né? Uma pessoa que nunca vai te magoar. Uma pessoa que sempre vai te fazer o bem. Uma pessoa que sempre vai falar a verdade. Então, assim, ó, eles não tinham nada para acusar Jesus de nada. E olha que eles estavam ali, ó, de butuca em Jesus,
com os olhos atentos para qualquer deslize que Jesus desse, para eles poderem acusar Jesus de alguma coisa. Então, quando a gente fala das obras de Jesus, não inclui apenas os milagres, mas inclui todo o caráter de Jesus, que todos eles conheciam. E eles não tinham isso aqui para acusá-lo. Consegue imaginar uma pessoa que não tinha nada para acusar naquela pessoa? Uma pessoa que nunca fez nada errado? Então, só por esse caráter já prova que ele é santo, tá? Então, ele está dizendo, não creio em mim. Então, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas, se as realizo, que é o caso de Jesus, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras. E aqui, Jesus está sendo misericordioso com esses líderes religiosos. Falta praticamente 3, 4 meses para Jesus ser morto. Tá? E ele está dando para eles aqui sim, aqui é a última chance deles se arrepender. É a última chance. Jesus está usando de um argumento intelectual para eles pensarem, refletirem e se arrependerem dos seus pecados. Tá? E Jesus não está pedindo para eles crerem só no que ele está falando. Não é porque eu cheguei aqui dizendo que eu sou filho de Deus, vocês têm que crer em mim. Não, olhem para as minhas obras. Olhem para quem eu sou. E vocês vão chegar à única conclusão possível. É Deus. Tá? Então, continuando ali no 38. Creiam nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Ó, de novo, Jesus nos dando uma ideia da trindade. Aqui ele mostra, até aqui em João ele está mostrando todo o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. E agora, conforme a gente for mais adiante em João, a gente vai ver também a obra do Espírito Santo aparecendo, tá? 39. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Ou seja, eles tentaram mais uma vez agarrar Jesus, talvez prendê-lo, a gente não sabe, para segurar, para apedrejar ou para levar ele de repente para um julgamento formal. A gente não sabe exatamente como, mas o fato é que ninguém conseguiu pegar Jesus. Por que não conseguiram? Porque Deus Pai tinha um propósito e ele tinha uma hora, e a hora de Jesus ainda não tinha chegado. Não era o momento de Jesus morrer ainda. Faltava ainda 3, 4 meses. Então, por isso que eles não conseguiram pegá-lo. E aqui a gente vê a soberania de Deus, tá? Que para aqueles que são dele, nada acontece fora do tempo. Tudo dentro do tempo de Deus. 40. Então, Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Quem é que sabe o que é Jordão? Jordão é um rio, olha só, parabéns, muito bem. Então, Jesus, ele saiu ali da Judéia, ele foi para essa outra região, além do Jordão, tá? E nesse momento, então, Jesus encerra praticamente o ministério dele ali na Judéia, ali em Jerusalém. Eles não vão mais ouvir falar de Jesus até Jesus retornar no capítulo 11, que daí começa a história de Lázaro, lembram de Lázaro? Aquele que morreu e ressuscitou, tá? E essa história acontece um pouco antes da Páscoa, e logo depois já vai acontecer a Páscoa, que a gente vai começar a ver agora nas próximas semanas. Então, acabou. Essa foi a última chance. Foi a última chance que Jesus deu para eles. E continuando, João batizava nos primeiros dias do seu ministério, ali ficou 41. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. Então aqui essas pessoas estão falando a respeito de João Batista. E o que elas estão dizendo? Que João Batista nunca realizou o quê? Um milagre. Vocês sabiam disso? Muito bem. Então, João Batista nunca realizou um milagre. Ele era um profeta, mas ele nunca fez nenhum milagre, tá? E tudo que ele disse a respeito deste homem, então, tudo que ele disse é tudo que o João Batista disse a respeito deste homem. Quem é este homem? Jesus. Então, essas pessoas estão vendo Jesus lá e estão dizendo, tudo que João falou a respeito de Jesus era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Então, essas pessoas foram salvas, ali naquele lugar onde João Batista já tinha pregado para elas.
Muito bem, gurias. E esse lugar aqui, ó, é Betânia, tá? Esse lugar, vamos voltar lá para João 1:28. Volta aí algumas páginas. João 1:28. Quem precisar de ajuda, levanta a mão, que a gente vai ajudar. Quem achou? Me diz a página. Aqui é 824. 824, gurias. João Batista. É capítulo 1 de João. João 1, versículo 28. Onde é que está o versículo? 825. 825? 28, aqui. Tudo bem? Vou ler, tá? Desce e Betânia. Eu vou ler agora, tá, Mas gurias? qual é o capítulo ali? É o primeiro, capítulo 1, Capítulo versículo 1. 28. Versículo 28. Acharam? Vou ler, tá? Tudo isso aconteceu em Betânia. do outro lado do Jordão, onde João estava, tá? Então é que a gente sabe qual é o lugar que Jesus foi. Ele foi para Betânia. Tem uma outra Betânia, tem duas cidades Betânia em Israel. Tinha duas cidades Betânia em Israel naquela época, tá? Uma ficava depois do Jordão e outra ficava bem perto de Jerusalém. Então essa Betânia é o lugar que Jesus foi antes de ele ficou lá em torno de 3 meses antes de ele voltar para Jerusalém e ser então crucificado. Ok, meninas?